Olá, gente. Sou Adeilson Barros, técnico em eletrotécnica e automação industrial. Eu sou Romildo Rodrigues, técnico em eletrotécnica. E eu sou Cícero Rodrigues, técnico industrial. Vem com a gente, vem com BR2Cast. Estamos agora aqui, nesse momento incrível, com o Dr. Pedro, advogado aí, pai de Caetano. Estamos aqui para mais um episódio do BR2Cast. Vamos trazer aí o aspecto jurídico da questão trabalhista, da questão dos conselhos, de classe profissional, das associações, das cooperativas, dos sindicatos. Vamos tirar essas dúvidas aqui com o doutor Pedro Gomes. Seja bem-vindo, Pedro Gomes. Bem-vindo, velho. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos vendo, nos ouvindo. É um prazer, é imenso estar aqui do lado dessas três feras, três professores para mim, que foram tão importantes na minha trajetória como técnico também. E é isso, estamos aqui para conversa, para a gente debater, para conversar sobre o que é tão importante para os técnicos e vamos embora. Vamos lá. Além de advogado, Pedro também é técnico industrial em eletrotécnica, também formado aí pelo antigo Cefet, hoje Instituto Federal de Alagoas, e trabalhou conosco, comigo, com o Romildo, com o Cícero Rodrigues, né? Na concessionária de energia, e fez uma transição de carreira, hoje é doutor advogado, e ele vai estar aqui conosco hoje para tirar algumas dúvidas. E eu já começo perguntando, Pedro, qual o aspecto, o que é que diz a Constituição sobre o trabalho? Então, novamente boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Então, o artigo 5º da Constituição, né, no seu inciso 12, no seu inciso 13, melhor dizendo, ele é bem claro, né, que ele é livre, né, o exercício de qualquer profissão, trabalho, ofício, seja ele qual for, atendida, desde então, às qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que é que quer dizer isso? É livre qualquer tipo de ofício, qualquer tipo de profissão. A livre iniciativa é um dos pilares, né, um dos princípios do Estado Democrático de Direito brasileiro. E então, para que haja algum tipo de divisão, para que haja algum tipo de proteção ou de proibição a um tipo de ofício, é necessário que exista uma lei, né? Algum tipo de regulamentação também, né? É preciso que exista uma lei. E aí o que é que a gente se socorre também do que o STF fala, né? O STF diz o seguinte, que limitações do exercício de profissão, somente elas são legítimas quando esse exercício, né, de determinada atividade, por pessoas que não têm uma regulamentação correta, possam acarretar algum tipo de prejuízo à coletividade. E aí é por isso que algumas profissões existem, né, não existem regulamentação hoje legal, né, e que dificilmente vão até existir, mas existem outras profissões que a sua natureza, né, é inerente a uma responsabilidade para com a sociedade. E é por isso que nestas existe o dever de regulamentação e existe o dever de se identificar, né, quais são os riscos, quais são os deveres, os direitos desses profissionais e qual órgão pode regulamentar isso, fazer algum tipo de controle. Quer dizer que algumas profissões é preciso existir uma lei para fazer essa regulamentação e para que o profissional consiga atuar. Isso, exatamente. A gente tem um histórico, né, no Brasil, onde algumas profissões elas vêm sendo regulamentadas, né, desde 1930, 1940, principalmente depois da Constituição de 34, que foi a primeira Constituição que determinou esse livre exercício da profissão, porém consignado a algumas regulamentações que uma lei existe, né, as profissões elas vêm sendo regulamentadas, né, então algumas profissões, para que elas sejam regulamentadas, é necessário, primeiramente, a lei, né, que seja de iniciativa federal, né, iniciativa do Congresso. E aí elas são regulamentadas dentro dessa legislação, e essa legislação ela vai identificando quais são os deveres, quais são os direitos, cargas horárias, quais são os requisitos para que determinado cidadão possa obter essa titulação, essa qualificação de profissional, e quais são também as possíveis punições
que essas pessoas que não tenham essa qualificação correta vão sofrer caso elas tentem exercer essa profissão de forma ilegal. Certo. Então, vai existir um órgão para fiscalizar esse exercício legal da profissão. Isso, exatamente. E aí o que é que acontece também? A lei de profissão, o que acontece hoje no Brasil é que a lei de regulamentação da profissão, ela independe, se ela for feita por iniciativa de algum deputado, por exemplo, senador, ela não pode abarcar o órgão. Então, existe a regulamentação, mas nem sempre existe o órgão regulamentador. Por um exemplo claro, e aí às vezes essa profissão ela se utiliza de outros conselhos, por exemplo, para continuar tendo essa regulamentação. Um exemplo claro são os técnicos, né? A regulamentação dos técnicos, eles vêm desde 1938, salvo engano, 1968. Desde 1968 e até 2018, né, os técnicos eles estavam abarcados pelo CREA, né, pelo CONFEA-CREA. Só a partir de 2018 que veio a regulamentação do Conselho Próprio de Técnicos. Por que também existe isso? Para se criar esse conselho, que hoje são 27, né, no federais e 532 mais ou menos ao longo do Brasil, nos conselhos estaduais, né, seccionais, digamos assim, é necessário que a lei seja de iniciativa do presidente da República, né? São de formas diferentes. Por quê? Hoje esses conselhos eles são considerados autarquias, né? É uma autarquia sui generis. Ele não é um órgão público, porém ele tem alguns poderes, Algumas características de órgão público, o poder de polícia, por exemplo, e ele tem, né, uma concessão, né, do Estado para que ele possa regulamentar e que ele possa fiscalizar essas profissões. Certo. Isso que você falou aí, Pedro, tem muito a ver com responsabilidade, né? Sim. Um profissional regulamentado, ele precisa ter responsabilidade por aquilo que ele está fazendo. Como um médico que vai operar, se ele não tiver autorização para fazer aquela operação, uma especificidade para fazer aquela cirurgia, se ele fizer aquilo ali, ele vai ter que incorrer num crime, e se alguma coisa der errado, até mesmo se não der errado, ele vai incorrer num crime. No caso da gente que é técnico, a gente precisa ter responsabilidade. Você deve lembrar que eu sempre dizia para o pessoal que a gente não pode exercer a profissão da gente de qualquer maneira. A gente responde por qualquer coisa que aconteça na profissão da gente. E isso tem a ver com essa regulamentação, com a necessidade do profissional seguir uma determinada lei, uma determinada formação, porque ele vai precisar responder por isso. Ele tem que saber o que é da alçada dele, o que sai da alçada dele, porque ele vai precisar responder por isso. Não é assim? Exatamente, né? A partir do momento e por isso que também é tão importante a regulamentação, né? Como o próprio STF, né, na DPF 183 fala, qualquer atividade que ela venha a poder ter um potencial causador de danos a terceiros, à sociedade, à coletividade, e a gente tem diversas atividades que, caso elas sejam exercidas de forma errônea, elas têm um potencial efeito nefasto na sociedade, né? Técnico industrial, técnico de eletrotécnica, por exemplo, como é o nosso caso, até tirando o nosso exemplo, né, na concessionária de energia, caso a gente exerça a nossa profissão de forma errada, né, caso seja exercida por uma pessoa que não detenha do conhecimento técnico, que não detenha das prerrogativas e das necessidades, né, de qualificações técnicas para exercê-la, o efeito era devastador, né? A gente poderia, desde um efeito de vida, né, de risco de vida a quem estava na rua, a risco econômico, patrimônio, né, da empresa. Patrimônio da empresa, patrimônio da sociedade, diversos riscos. Então, o STF, ao fazer, né, essa decisão de determinar que essas profissões, que elas possam ter um risco potencial, elas têm que ser regulamentadas, ele deu essa ponto de partida também para o Congresso, para que o Congresso detenha, né, entenda e que necessita dessa regulamentação, sim, para muitas profissões, né? Não todas as profissões hoje que deem esse risco ainda estão regulamentadas, né? A gente ainda tem algumas profissões aqui no Brasil, né? A economia é algo extremamente pujante, né? É algo que
vai mudando a qualquer momento, todos os momentos a gente vai criando, vai nascendo e vão morrendo profissões. Então, existe esse campo da regulamentação legislativa por parte das profissões, ele ainda está aquém do que é necessário, porque existem muitas profissões ainda que necessitam dessa regulamentação. Doutor Pedro Gomes, satisfação tê-lo aqui conosco. Tem uma pergunta, já pegando o gancho dessa sua resposta, qual a sua avaliação dos conselhos de classe hoje, de uma forma geral? Então, né, a gente vê que os conselhos eles têm uma importância muito grande, né, para a salvaguarda das suas profissões, né? A gente, infelizmente, como todo conselho necessita de uma visão política, de eleição entre membros e também com a sociedade, há alguns conselhos que ultimamente não estão, ao meu ver particularmente, não estão exercendo da maneira correta a importância deles, né? A gente vê, principalmente agora na pandemia mesmo, alguns conselhos de classe que tiveram um papel predominante para que a gente vivesse a tragédia que a gente viveu. Mas o conselho, ele é muito necessário, né? Ele é muito necessário porque ele é o elo de ligação entre a sociedade e o profissional. Ele é o elo de ligação que vai tanto entender, né, as dores do profissional, que ele vai entender o que é que o profissional precisa, quais são as principais entraves daquela profissão para ela se desenvolver ainda mais, quais são os grandes problemas que ela está sofrendo e, ao mesmo tempo, ela também funciona, o conselho tem que funcionar também como um para-raio das reclamações da sociedade para com aqueles profissionais, né? Qual é a necessidade que a sociedade está tendo em relação a esse profissional, né? E aí por isso que também vem aí o próprio poder tanto de polícia, né, de garantir, né, que pessoas qualificadas estejam dentro do conselho exercendo a profissão, quanto também o poder fiscalizador de também, à medida que chegam determinadas denúncias, né, de má condução de um processo produtivo, de processo profissional, que o conselho também ele tem esse dever de fiscalizar e talvez punir também o seu profissional. Algumas profissões é necessário ter essa regulamentação que é através desta lei. E, em contrapartida, vai existir um conselho de classe profissional que vai fiscalizar o exercício legal da profissão. E esse conselho de classe profissional está para proteger a sociedade, né, de um profissional leigo, não habilitado, exercer aquela determinada função. E existe, através mesmo dos profissionais, uma grande dúvida qual é o papel do conselho, se é para valorizar esse profissional ou proteger a sociedade. Eu acredito que a valorização do profissional seja uma questão mais secundária, que venha através dessa fiscalização que não vai deixar entrar no mercado de trabalho pessoas, né, que não têm essa habilitação. Pode esclarecer mais esse ponto, Pedro? Sim, com certeza. A visão é que o conselho, qual o grande objetivo, qual a grande prerrogativa do conselho? Ele tem que orientar, ele tem que supervisionar, fiscalizar, disciplinar o exercício da profissão. Ele também tem que zelar pelo bom nome, pelo nome da profissão, dos profissionais, organizar, né, manter esse registro profissional atualizado. Então, assim, a partir do momento em que ele recebe essas demandas da sociedade e garante que a profissão esteja sendo exercida por pessoas que têm a devida qualificação técnica, não só a qualificação técnica que fez ela com que ela tenha a prerrogativa de exercer a profissão inicialmente, mas também que ela se mantenha atualizada, que se mantenha pronta para as necessidades que o mercado oferece hoje em dia. A partir desse momento, o conselho ele também valoriza o profissional, porque a partir do momento em que a gente consegue, digamos assim, diminuir a quantidade de pessoas que não são profissionais qualificados, e a partir do momento em que a gente também consegue fiscalizar com correção
aqueles profissionais que, mesmo qualificados, não estão conseguindo exercer a profissão da maneira correta, você valoriza os profissionais corretos, né? Você consegue fazer as duas coisas. Uma é receber as demandas da sociedade, fiscalizar com afinco, fiscalizar com seriedade, mas também, obviamente, com parcimônia os profissionais, não está diminuindo de forma nenhuma o bom nome da profissão ou a valorização do profissional. Pelo contrário, a partir do momento que a gente consegue fazer com que os profissionais sejam cada vez mais fiscalizados, que tenham a sua qualificação técnica cada vez mais apurada, você está, de forma direta e indireta, você está valorizando, na verdade, a sua profissão. E neste ponto, Pedro, eu trago também, na verdade, pergunto a você, a questão se existe outras formas de valorizar a profissão, como, por exemplo, associações, cooperativas, sindicatos, e qual é a diferença destes com o conselho? Qual é a principal diferença? Visto que você já falou que o conselho profissional é uma autarquia. Isso. E a grande diferença, antes de falar até da diferença, é interessante a gente até ver como é que foi formado tudo isso, né? Em Idade Média, né, a gente vai voltar para a Idade Média, vai falar sobre as guildas, sobre os sindicatos que existiam de profissões da Idade Média, das pequenas profissões, de artesãos, comerciantes, e que eles se autorregulamentavam ali, se protegiam, faziam todo um trabalho para que aquela profissão e aqueles profissionais fossem sendo qualificados e fossem conseguindo ter uma valorização. A partir do momento em que a gente conseguiu, né, o segundo momento, que foi da história moderna, que liberou, de certa forma, toda e qualquer profissão e destinou que qualquer profissão ela não poderia ser regulamentada, né, que foi ali no século XIX, principalmente, outras formas de associação vieram, né? Qual é a grande diferença? O conselho, ele é criado por lei, né? Ele tem que ser criado por uma lei federal, ele tem um status jurídico de autarquia, né? Ele tem uma situação na qual ele, em muitas coisas, funciona como ente público, né? Como uma autarquia pública, ele tem que prestar contas ao TCU, ele tem que contratar mediante concurso público, ele tem que comprar mediante licitação. Então tem todo um arcabouço de Estado. Porém, a associação, ela nada mais é do que a reunião de pessoas, né, com a mesma finalidade. E aí essa finalidade pode ser diversa. Ela pode ser tanto da finalidade de quem mora no mesmo bairro, quanto de pessoas que estão na sua mesma profissão. E em relação a estar na mesma profissão, né, uma associação classista, digamos assim, ela vislumbra o benefício daquela associação, mas normalmente todos os ganhos que aquela associação ela vai ter, que é sem fim lucrativo também, mas todos os ganhos eles vão ser para os seus próprios associados, né? Os efeitos das lutas e do trabalho da associação vão ser decorrentes para o associado, né? E isso em diversas maneiras, né? Seja por forma de convênios, por forma de cursos, por forma de lazer. Então a associação classista, basicamente ela trabalha beneficiando os seus associados, né? Então quanto mais associados, mais serão beneficiados. Já o sindicato, ele é uma forma de associação, porém, até a Constituição de 88, ele necessitava ter uma autorização para funcionar do Ministério do Trabalho. A partir de 88, essa autorização ela não existe mais. Só que o que é que existe é uma necessidade, não uma necessidade, mas é muito interessante o registro no Ministério do Trabalho. Por quê? O sindicato, diferente da associação, ele busca defender os direitos, né, principalmente os direitos trabalhistas, né, mas não só os trabalhistas, mas ele busca defender os direitos daquela determinada profissão e em relação a toda uma classe, independente se as pessoas estão sindicalizadas ou não estão sindicalizadas aquele sindicato, né? Então, diante de uma situação, de uma limitação geográfica, né, o sindicato ele vai ter um trabalho de fomentar, de defender, de lutar, de beneficiar aquela classe de profissionais, né? E aí é por isso que existem
os acordos coletivos, as convenções, né? E para que isso esteja uma força normativa para com os empregadores, por exemplo, é por isso que é necessário esse registro no Ministério Público, no Ministério do Trabalho. Então, a principal diferença é essa. O sindicato ele vislumbra um benefício, até por essa característica de registro no Ministério do Trabalho, por essa característica mais histórica do sindicato, ele vislumbra um benefício para toda aquela classe, né, limitada por uma questão geográfica, uma cidade, um estado, né? Independente de ser sindicalizado ou não. Independente de ser sindicalizado ou não. Já a associação, a força dela é mediante os seus próprios associados, né? Então, a grande diferença é essa. E o conselho, ele é algo que foi instituído pelo poder público, né? Então, ele vislumbra muito mais a defesa da profissão perante a sociedade do que a defesa salarial de uma determinada classe perante um determinado empregador, por exemplo. Certo. E também entra aí a questão do direito público e do direito privado, né? Isso, exatamente. As associações, sindicatos, cooperativas, entra... Isso, e aí elas são de direito privado, né? Associação e sindicato, elas são de direito privado. Então, o que é que isso quer dizer, né? Ela tem livre associação, tem livre contratação de pessoas. As associações, apesar de tanto sindicatos como associações, apesar de serem também do direito privado, a forma de ser fiscalizada é dos seus próprios associados, dos próprios sindicalizados, né? E o Ministério Público também, ele, em função de ser uma associação que ela tem tanto a associação quanto o sindicato, ela visa um benefício à população, o Ministério Público também, ele é um ente de fiscalizador, mas não um ente direto, né? Um ente indireto de fiscalização. Mas a forma de fiscalizar, né, é muito diferente de um conselho de classe, né, que é basicamente você tem que fazer todos os seus prestações de contas junto ao Tribunal de Contas da União, no caso dos conselhos federais, e nos seccionais o Tribunal de Contas dos estados. E aí essa é uma diferença também muito importante, né? Além de o conselho só poder fazer aquilo que está já previsto em lei, né? Exatamente, né? Como até pela natureza da natureza pública, né? da natureza jurídica de autarquia pública, todo que o conselho pode exercer, a limitação de exercício do conselho é aquilo que está previsto na lei que lhe deu origem. O que é que pode ser feito normalmente os conselhos eles vão emitindo normas regulamentadoras, né, à medida que vai passando o tempo, para que aquela lei, que foi uma lei geral, né, que dá uma possibilidade geral de ação, ela vai lidar agora nas normas regulamentadoras próprias, ela vai dar, vai demonstrar como que vai ser feito cada momento, cada passo, cada tributo, cada direito e também cada dever do conselho. As associações e os sindicatos, por sua vez, eles não têm essa amarra pública, né? Obviamente não podem fazer nada que a lei proíba, né? Como todos nós, né? Não podemos fazer nada que a lei proíba, mas diferente de um conselho que só pode fazer aquilo que a lei manda, né? São diferenças, né, que existem entre os dois. E aí, em relação a isso, né, em relação ao sindicato, associações, eles têm essa maior liberdade no sentido da liberdade de ação, diferentemente dos conselhos. E por ser uma autarquia especial, ela recebe algum recurso da União? Então, o recurso que ela é recebido é um recurso que ele não se vê como um recurso público, né? Ele não recebe definitivamente um recurso público. O que ele recebe são as contribuições dos seus profissionais. E aí, a partir do momento em que você regulamenta uma profissão e que você cria um conselho, você também cria a obrigação de todos aqueles profissionais terem que fazer uma determinada arrecadação, fazer uma determinada contribuição anual ao seu próprio conselho. E aí, até também em relação a isso, a partir do momento que cria-se esse conselho, o conselho é criado, caso o profissional ele não faça essa contribuição, ele pode ser executado, né? É considerado uma falta grave também na sua profissão, e ele pode ser executado para que seja paga essa dívida. Então, o conselho ele vive das contribuições
que são necessárias, que são obrigatórias dos seus profissionais. Esse é o BR2Cast, o podcast dos técnicos industriais, e você está convidado a seguir o nosso Instagram, @BR2Cast, e estamos também pelo Instagram, BR2Cast. Siga a gente aí, você que é profissional, você que está nos assistindo. Vem com a gente, vem com o BR2Cast, o podcast dos técnicos profissionais. Doutor Pedro, hoje nós estamos percebendo que as organizações, elas exigem muito do profissional, principalmente na admissão. Vai admitir, ela quer que, por exemplo, um eletricista, ele tenha o perfil quase todo de um eletrotécnico. Hoje elas exigem muito desse profissional. E aí elas contratam o eletricista, mas eles têm atividade de eletrotécnico. Como é que está essa demanda, juridicamente falando? Há uma demanda grande de processos trabalhistas nesse sentido? Sim, sim, porque a gente tem, né, as profissões que, inclusive, são regulamentadas, estão, né, tanto as suas prerrogativas quanto as suas atividades típicas, elas estão ali regulamentadas em lei, e também no CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações, estão ali todas as suas atividades. A partir do momento que uma empresa contrata um profissional com uma menor qualificação, mas exige dele uma maior atividade, uma atividade que não corresponde ao que ele ganha e não corresponde ao cargo ao qual ele foi contratado, isso se torna um desvio de função. Então hoje a gente tem inúmeras, né, é uma jurisprudência extremamente consolidada no TST, nos TRTs, que uma vez você verificando, né, que existe um desvio de função, né, verificando que o profissional foi contratado para uma função, mas que ele está exercendo outra função que é mais complexa, digamos assim, do qual ele foi contratado, ele tem o direito de receber por aquela função ao qual ele exerce faticamente. Ele exerce de fato a função, digamos, um eletricista que exerce de fato a função de um técnico, ele tem o direito de receber como um técnico. Agora também, qual é o que ocorre? A partir do momento que isso existe, né, é dever, né, tanto dos sindicatos, dever também do próprio órgão de classe, também fiscalizar essa situação, né, junto às empresas, para entender por que está acontecendo isso e como a gente pode coibir. Porque assim, os casos, eles ocorrem, eles são diuturnos, são muitos os casos, porém são casos individuais, né, vai indo um de cada vez, digamos assim, para a justiça. E aí um conselho ou um sindicato, ele tem uma função um pouco maior para poder negociar com aquela empresa, verificar aquela situação, né, mediante uma denúncia, óbvio, mas verificar aquela situação e tentar modificá-la. Mas existem diversos casos que acontecem hoje, principalmente aqui em Alagoas. E aí entra mais uma vez o papel do conselho de classe, em poder fiscalizar exatamente isso aí. Por exemplo, eu tenho conversado muito com os profissionais de telecomunicações, e eles têm falado isso para mim, Romildo e Barros, que as empresas têm contratado justamente eletrotécnicos para ser cabistas, na questão de telecomunicações, internet. Aí o papel do conselho é exatamente para coibir isso aí. Aí é onde entra a fiscalização, né, doutor? Exatamente, né? Aí é onde entra a fiscalização do conselho e onde entra a necessidade de que esse conselho esteja forte, né? É onde entra a necessidade de que os profissionais, eles façam de fato o pagamento, né, mensal, anual, né, das suas contribuições, e também a necessidade do conselho dar esse retorno para os seus profissionais, porque cabe muito a ele, ao próprio conselho, é a forma principal de defesa daqueles profissionais, né? Como eu digo, né, um órgão público, uma autarquia, então ele tem um poder, uma força normativa muito diferente de um profissional individual, ou até às vezes de um sindicato que não seja tão forte, digamos assim, né? Ele tem um poder muito maior. Então cabe ao conselho também fiscalizar, cabe ao conselho ver a situação e tentar entrar num acordo, tentar fazer com que aquelas empresas que estão fazendo de forma errônea, elas entendam que vai ter, sim, uma repercussão depois na Justiça do Trabalho, né? Aqueles profissionais vão ter todo o direito de receber aqueles valores os quais eles julgam devidos, e que eles vão ter um prejuízo muito maior
do que a pretensa economia que eles pensam estar fazendo nesse momento. Vamos lá, Pedro Gomes. Agora vamos falar mais um pouco do Pedro Gomes, profissional aí da advocacia, né? Me diga aí como foi essa transição de carreira, saindo de técnico em eletrotécnica para doutor, advogado. Barros, deixa eu começar a interromper aqui, perguntando para o Pedro como é que ele virou técnico em eletrotécnica, né? Verdade. Como é que a origem, como né? é que o estudante escolheu virar um técnico e se já tinha esse sentimento de ser um advogado no futuro? Então, né, eu sou de Arapiraca, né? E à época a gente não tinha ainda o IFAL em Arapiraca, né? Eu fui egresso do Cefet, eu estava no momento da transição. De IFAL para Cefet. Não, sou tão antigo assim, eu estava na transição do Cefet para IFAL. Rapaz, você é novo demais. Eu estava nessa segunda transição. Mas em Arapiraca não tinha Cefet, né? Só tinha em Palmeira dos Índios. E aí eu jovem, né? Ali com uns 15 anos, a gente sempre soube que dentro do Cefet era onde tinha as grandes pessoas. A educação era de muita qualidade, gratuita, e onde estavam os grandes alunos. Então, a partir daí, eu meio que nem sem saber exatamente o que era, eu fui e me inscrevi. Cheguei lá, tinha curso de edificações e eletrotécnica. Eu fui no curso de eletrotécnica achando que eu ia aprender a consertar TV e rádio. Era o que é que eu achava que Mas geralmente a gente entra muito novo, né? 14, 15 anos, 16 anos, é muito novo. E aí, né, entrei. Não tinha também o interesse ainda exatamente de ser advogado. Gostava das humanas, tal, não era muito ligado nas exatas. Fui me ligar lá dentro do Cefet. E quando eu estava para sair, né, terminei, passei os 4 anos, a minha turma foi a primeira turma do retorno da educação integrada, né? Porque quando eu cheguei lá, as turmas que existiu a educação integrada, né? Depois o Cefet virou basicamente a escola de ensino médio, com os subsequentes. E aí o retorno dessa educação integrada, a primeira turma desse retorno foi a minha, lá em Palmeira dos Índios. E aí, 4º ano, já estava totalmente integrado na eletricidade, né? Queria fazer engenharia. E chegou no meio do ano, abriu o vestibular da UNEAL, lá de Arapiraca. Aí eu disse, não, vou fazer o vestibular, e vou ver qual é que eu vou pegar o curso mais concorrido para me preparar, porque no final do ano vai ter o vestibular da UFCG, vai ter o vestibular da UFPE, que era o que eu queria fazer. E aí fiz o vestibular, passei e apaixonei. Aí, a partir desse momento, eu disse, não, o que eu quero fazer realmente é ser advogado. E me formei, né? Concomitantemente, ainda fiz acho que uns 2 meses, 3 meses de faculdade, junto com o curso técnico, e me formei. E aí, assim que eu me formei, abri o concurso, né? Aquele concurso de 2009, e participei do concurso, só que só fui chamado em 2012, né? Foi finalzinho, acho que foi 2010, né? Final de 2009 para 2010, só fui chamado em 2012. E nesse meio tempo eu só fiquei realmente, de fato, estudando faculdade e tal. Mas, né, sempre aquela situação, até porque naquele momento em Arapiraca o nível para comprar um eletrotécnico não estava tão bom assim, as vagas de concurso, as vagas de emprego e tal. Então eu sempre estava ali e tal, vendo se eu conseguia alguma coisa, mas tal, tinha um vestibular e em Arapiraca, tinha faculdade em Arapiraca, não entrei em nada. E aí fui chamado para o concurso, né? Chamei no concurso, conheci essas feras e aí exerci, né? Exerci durante quase 10 anos a profissão de técnico, né? Com muito orgulho, lá dentro do centro de operações, né? Exerci, cheguei a coordenar o setor, o turno, coordenei o turno, aprendi muito lá, aprendi coisas que, tanto tecnicamente quanto para a vida, né? E nesse meio tempo, também estava fazendo o curso, transferi o meu curso para cá, para Maceió, de Direito, né? Então, entrei em 2012, na concessionária, me formei em Direito em 2015, e aí, graças a ela também, né? Graças ao curso técnico, graças ao emprego que a gente tinha lá, eu consegui ter como abrir um escritório, consegui aguentar também os anos que
de prejuízo que um escritório de advocacia, para quem não tem família importante, para quem não tem nenhum conhecimento da área, é uma época que é inerente, né? Sempre tem essa dificuldade, e graças ao curso técnico eu consegui me manter, né, firme nesse propósito, até que chegou o momento de, como diria a história, abrir asas e voar, né? E aí foi, a partir de 2021, que aí a gente começou a exercer apenas a profissão de advogado e de empresário, né? Porque o advogado, que tem um escritório, acaba sendo também um empresário. A gente acabou abrindo outra empresa hoje em dia, a gente trabalha também no setor de prestação de serviços e tal. Mas foi isso, né? A gente, eu devo tudo ao que eu tenho, devo tudo o que eu consegui construir, o que eu estou construindo ainda, eu devo tudo o que eu tenho ao curso técnico, né? Eu sempre digo isso, que o curso técnico ele é muito importante, principalmente nas cidades do interior do Brasil, porque ele vai dar, principalmente para as famílias um pouco mais humildes, ele vai dar uma condição de desenvolvimento ao jovem muito cedo. O jovem vai ter uma profissão, e aí, com base na profissão, ele vai conseguir saber se ele quer seguir naquela profissão, se preparar mais, lograr uma faculdade, fazer um curso superior, caso seja do interesse dele nessa área, ou não, né? Ou ir para outra área também. Mas que é essa estabilidade de saber que você já tem uma profissão com seus 18 anos, que dá essa oportunidade para o jovem. Então, eu fui mais um desses que teve a oportunidade graças ao curso técnico. E você trouxe para a advocacia algo que você adquiriu como técnico industrial? Com certeza, com certeza. Primeiro, que até por essa questão de turnos e trabalhos ininterruptos, né, que é inerente, independente do lugar onde a gente trabalhava, mas tantos outros técnicos também trabalham, né, em turnos ininterruptos. Eu trouxe essa possibilidade de não ficar, às vezes, só trabalhando naquele horário de 8 às 18. Hoje em dia, eu particularmente prefiro, às vezes, não fazer quando eu estou trabalhando em alguma petição, eu prefiro fazer isso no silêncio, após as 18 horas, quando não tem mais ninguém no escritório. Gostou das 0 horas, não foi? Gostei das 0 horas. Prefiro fazer isso durante... Agora mais não, né? Agora nas 0 horas não dá mais para fazer, né? Caetano deixa não, Caetano deixa não. Mas esse trabalho, a exigência de você responder rápido, trabalhar muito sob pressão, né? A gente trabalhava sob uma pressão gigantesca, e aí a capacidade de você raciocinar de forma rápida e lógica sobre uma pressão muito grande foi algo que eu aprendi na profissão de técnico. Então isso me dá essa capacidade de uma audiência, né? Você conseguir responder rápido uma mudança, um questionamento, uma testemunha que esteja mentindo na cara dura, uma tentativa de mudança de narrativa, digamos, do advogado da parte contrária. Tudo isso, essa rapidez, né, que a gente tem que pensar rápido e agir rápido, quem me deu foi o curso técnico, né? Quem me deu foi trabalhar como técnico. E também a própria necessidade de trabalho, essa vontade de trabalhar, de não ter pena de trabalhar, porque às vezes a gente começa a trabalhar um pouco mais tarde na advocacia e tal, e por força de outros aspectos você acaba tendo uma falta de visão também da sociedade, né? Eu acho que também foi uma coisa muito importante entender as necessidades que a sociedade nos dá, né? A gente entende, eu adquiri um conhecimento muito grande, por exemplo, de legislação trabalhista lá dentro, né? Mas não só isso, né? A gente tinha contato com todas as pessoas da sociedade, né? Seja das pessoas que tinham um maior poder aquisitivo, as pessoas de um menor poder aquisitivo, e a gente tinha o dever, né, de tratar elas da forma igual e dar o mesmo tipo de trabalho, de garantia, o mesmo tipo de qualidade no atendimento, do serviço, né? Então o advogado ele também tem esse mesmo dever, né? Independente da causa que ele esteja patrocinando, independente do valor daquela causa, ele tem o dever de dar o mesmo tipo de serviço, a mesma qualidade, e isso também foi uma coisa que a profissão de técnico me deu. Pedro, deixa eu aproveitar o gancho aí que você falou sobre população, sobre diversidade e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho junto
a comissão da OAB, ao combate em geral às iniquidades que a vida nos oprime ainda hoje, né? E eu sei que eu acompanho seu trabalho no melhor que eu possa. Normalmente via Instagram, já que a gente não se vê tanto quanto a gente gostaria ultimamente, né? Mas eu acompanho seu trabalho e é uma pessoa que eu sempre faço questão de, toda vez que eu vejo em algum local, na TV, uma coisa assim, da gente compartilhar, porque sabe que é necessário para todo mundo, não só para um nicho, mas para toda a sociedade. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, a questão racial, né, que é a questão que eu trabalho muito, né, hoje em dia eu tenho orgulho de ser hoje coordenador do Núcleo de Advocacia do Instituto do Negro de Alagoas, né, do INEG, e também ocupo hoje a cadeira de secretário adjunto da Comissão de Igualdade Racial dentro da OAB. É algo que é inerente, né, à nossa vida. A gente passa por diversas situações e vê outras pessoas passando. E ali, a partir de 2019, 2020, eu senti a necessidade de fazer algo mais, né? Usar a profissão que eu tenho, usar o conhecimento que eu tenho em benefício da população, né? Porque a população, a sociedade me deu a possibilidade de ser técnico, né? Eu fui da escola pública, né? no Cefet. A sociedade me deu a oportunidade de fazer os 5 primeiros períodos do curso de Direito de forma pública, na UNEAL. A sociedade me deu a oportunidade de prestar um concurso público e trabalhar numa empresa pública. E aí essa empresa pública também me dá toda uma possibilidade de desenvolvimento na qual talvez, caso eu estivesse fora dela, não teria. Então a sociedade me deu muito, né? Então eu senti a necessidade de devolver alguma forma, com o meu conhecimento, alguma coisa para a sociedade. E aí a questão racial é uma questão que me pega muito, né? Por motivos óbvios, digamos assim, mas também por entender, né? Chegar à conclusão de que sem o Estado brasileiro, se ele não resolver essa questão racial, que é uma questão sobre a qual ele foi fundada, né? O Brasil foi fundado sobre o racismo. Se ele não resolver isso, o nosso país ele nunca vai se desenvolver de verdade, né? É um país que sempre vai ser o país do futuro, se ele não resolver a questão racial, que prejudica não só as pessoas negras, mas também as pessoas brancas também são prejudicadas de forma indireta pelo racismo. E aí, hoje em dia, né, a nossa profissão, além de exercer a profissão como advogado particular, a gente trabalha no INEG, né? Lá no INEG a gente tem atendimentos com pessoas que são vítimas de racismo. A gente também faz um papel meio que de fiscalizador do setor público, né? Para saber se eles estão cumprindo as leis raciais, né? A lei do Estatuto de Igualdade Racial, lei de cotas. A gente sempre está fiscalizando os concursos públicos, vestibulares, dentro do INEG. A gente está fazendo também promoção de leis, né? A gente, por exemplo, a última lei agora do municipal, né? A lei que institui as cotas raciais dentro do município de Maceió, foi uma lei que a gente do INEG construiu, escreveu, produziu e depois entregou para um parlamentar da nossa confiança no momento. Então, dentro do INEG a gente faz esse trabalho, né? E aí, esse trabalho do INEG me levou, né, a hoje ocupar um cargo dentro da OAB, no qual a gente consegue ter, né, pela própria força da OAB, que aí é até interessante falar que é um conselho também de classe, só que ele tem uma natureza jurídica distinta dos outros conselhos, né? Ele, diante da decisão do STF, ele diz que ele é um conselho, é uma entidade sui generis, ele é totalmente diferente de qualquer tipo de entidade, porque o advogado ele é essencial à administração da justiça. Então ele ocupa um cargo público, digamos assim. Ser advogado é um dever público, né? Porque sem o advogado não há justiça. Então a OAB ele tem essa diferenciação dos outros conselhos e por isso até que ela não tem essa necessidade de concursos públicos, de outros tipos de necessidades que os órgãos públicos têm. E a gente dentro da OAB tem uma força normativa ainda maior para dialogar com o poder público, para denunciar casos de racismo, para exigir, por exemplo, dos órgãos fiscalizadores, da polícia,
Polícia Civil, Polícia Militar, que os casos de racismo que chegam, né, que são denunciados, eles sejam devidamente investigados, para fazer um diálogo também com o Poder Judiciário, para que aqueles que são investigados, os quais os culpados são identificados, que eles também sejam rapidamente julgados e as pessoas sejam efetivamente punidas. E um trabalho também educativo, né, junto a escolas, junto à sociedade, para que a gente juntos, né, a gente acredita que essa chaga que o Brasil sofre, ela só vai ser resolvida mediante a educação. Se a gente não educar o nosso povo, se o nosso povo não parar e analisar o que aconteceu, né, estudar o que aconteceu, entender o que aconteceu no nosso país, qual foi a grande tragédia da escravidão e o que essa tragédia vem trazendo de prejuízos e malefícios para a própria sociedade, a gente não vai conseguir vencer isso. Então, nosso trabalho também é dar esse tipo de educação e tentar criar esse diálogo, né? O diálogo seja aberto para que a gente consiga vencer essa chaga. Perfeito. É importante e você traz aí com essas palavras e informações relevantes e me fez lembrar assim de alguns estudos que a origem também, né, principalmente aqui no Brasil, das associações, dos sindicatos, vem muito das pessoas que eram escravizadas, né? Aí, depois da escravidão, eles continuaram sendo escravizados dentro de empresas, né? Uhum. E daí essas pessoas se uniram para tentar se defender, tentar se impor, né? Procurar melhorias. Exatamente. Aqui no Brasil, acho que o histórico também é esse, né? As pessoas escravizadas, elas se reuniam, né? Não só nos quilombos, mas existiam algumas irmandades negras, né? De pessoas, tanto pessoas que eram escravizadas, quanto pessoas que também eram alforriadas, porque a sua condição de alforriada era uma condição muito complicada dentro da sociedade. Então você tinha que se reunir, tinha que se fortalecer, né? E eles se ajudavam enquanto profissionais também, né? Se ajudavam enquanto famílias para rebater, de fato, para lutar contra as arbitrariedades, seja do Estado, seja dos senhores, dos grandes proprietários de terras ou dos grandes empresários da época. E, de fato, foi exatamente isso que aconteceu, né? A partir do momento que o Brasil teve a sua abolição da escravatura, essas irmandades, essas associações permaneceram, só que agora com a égide, seja ela classista, seja ela regional, né? Mas a origem realmente das organizações, dos sindicatos e associações classistas é também mais uma que no nosso país que dá origem em relação à escravidão. Inclusive essas irmandades elas também faziam o recolhimento dos seus associados de alguma, né, de quanto a pessoa poderia, né, entregar de fato para aquela irmandade para poder ele subsidiar, seria a alimentação de uma família que estava com dificuldade ou uma pessoa enferma, enfim, eles tinham esse trabalho, né, de auxílio mútuo, né? Exatamente. E não só isso, como também muitas dessas associações conseguiam arregimentar valores dos seus associados até para comprar a liberdade de outras pessoas escravizadas. Então também, né, a gente tinha essa situação de compra da liberdade aqui no país, então muitas dessas associações faziam essa retirada, né, pediam essa contribuição dos seus associados para isso. Porque a partir daquele momento, você comprava a liberdade de mais alguns irmãos, aqueles entravam na sua sociedade e você deixava ela ainda mais forte. Excelente diálogo aqui com o advogado Pedro Gomes, técnico industrial, advogado, pai de Caetano. Pois agora é a principal profissão, a principal atividade. Convido o pessoal a assinar o perfil da gente lá no Instagram e também a curtir esse programa no YouTube e também se inscrever no canal. Com certeza, você que é técnico industrial, né, em todas as áreas, você que está nos assistindo aí, esse é o nosso podcast, o podcast do técnico profissional, dos técnicos profissionais. Esse é o BR2Cast, o podcast do técnico profissional. Doutor Pedro, quanta satisfação. E realmente a gente faz uma viagem, né, quando estávamos na concessionária, e aí estamos chegando aí, infelizmente, nos minutos finais aí, mas faça dê o seu
parecer, o seu toque final, assim, vamos assim dizer, sobre essas questões todas que nós discutimos, debatemos, e como o senhor vê o horizonte hoje, né, para um futuro bem promissor para o técnico industrial. Então, Deixa eu interromper antes, que enquanto o Rodrigues fazia a pergunta dele aqui, a solicitação dele, me ocorreu uma coisa. No episódio passado, o professor Gerson Guimarães, não é isso? Isso, o professor Gerson Guimarães falou para a gente aqui a respeito da criação do ensino técnico no Brasil, que vem justamente para aquele pessoal escravizado que saía das fazendas, que não tinha onde trabalhar e que havia necessidade do povo que podia pagar daquele serviço, né? Então estamos falando de gente que era escravizado, que acabou indo fazer um trabalho que a princípio era de menos importância. E você falou para a gente que você se valeu do curso técnico para poder crescer na vida, para poder almejar, para alcançar os seus objetivos almejados e até os que nem almejava ainda na época, não é isso? Como é que você vê o ensino técnico hoje em dia para uma população negra, pobre, de gente que normalmente não tem acesso a grandes oportunidades na vida, porque não é de família rica e coisas desse tipo. E ainda hoje são perseguidos, né? Ainda hoje. Ainda hoje. Então, eu, até por ter vindo, né, de uma escola técnica que é localizada no sertão, né, que é Palmeira dos Índios, eu tenho muitas histórias parecidas com essas, assim, de pessoas que hoje, amigos meus que hoje estão morando nos Estados Unidos, eu tenho amigos meus que eram da minha turma que hoje estão fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos, que vieram do sítio e que tiveram a primeira oportunidade com o curso técnico. Foi o curso técnico que abriu as portas para ele pudesse se desenvolver. Então, a gente vê, né, que o ensino técnico, ele tem que ser ainda mais preparado e ainda mais protegido, né? Eu percebo hoje, principalmente nas escolas técnicas federais, um desenvolvimento muito grande, diferente do que eu vi, né? A época que eu era aluno, terminei há 15 anos atrás, mais ou menos. A gente tinha Palmeira, Maceió, Satuba e Marechal, acho que eram essas 4. Hoje o IFAL... Tinha Piranhas também. Tinha Piranha já, né? Tinha Piranha também. Hoje pra ser bem sincero, eu não sei nem quantos IFAL tem, mas eu sei que tem muitos IFAs. E esse desenvolvimento, essa regionalização é extremamente importante, né? Para você fazer com que pessoas que não tinham, teoricamente, uma chance de ter uma educação de qualidade, porque o IFAL, ele não dá somente um curso técnico, uma profissão para você, mas dá uma educação de qualidade muito grande. E assim, além disso, né, a gente vê outras escolas, Senais, escolas particulares que também investem nesse curso técnico, em que é muito importante que a gente tenha ainda mais cursos, né? Hoje em dia a gente tem alguns Senais em algumas cidades também aqui do município daqui de Alagoas, mas é muito importante que a gente tenha cada vez mais cursos técnicos, que os cursos técnicos eles sejam cada vez mais respeitados e principalmente que os profissionais técnicos sejam respeitados. Porque o que vai fazer também, de certa forma, um menino que hoje tem 14, 15 anos de idade, decidir enveredar para um curso técnico, seja ele em qualquer escola que seja, ver uma pessoa, ver um profissional técnico de sucesso, altamente qualificado, trabalhando ali na sua região e que consegue, com o fruto do seu trabalho, dar uma boa condição para a sua família, para você mesmo. Então, é necessário, né, que o profissional técnico ele seja também extremamente valorizado, extremamente respeitado, para que possa também ser o exemplo. Porque, principalmente para pessoas que vieram, pessoas negras e pessoas que vêm do interior, é muito importante o exemplo, porque a gente às vezes não acha que nem existe aquilo ali, acha que aquilo ali não é pra gente, acha que aquilo ali não nos pertence. E a partir do momento que você vê um igual fazendo a mesma coisa que você, a partir do momento que você vê uma pessoa que você pode dizer, poxa, essa pessoa aqui é o meu exemplo, ela é um técnico de sucesso, é um técnico que hoje é bem reconhecido no mercado, eu quero ser igual a ela. Então é muito importante que o curso seja extremamente valorizado
e também, né, que o investimento venha de fato, né, que venha muito mais investimento para o curso técnico. Por isso que nós queremos parabenizá-lo, né, por essa sua linda trajetória como técnico industrial, eletrotécnico, saindo de uma cidade, vamos assim dizer, pequena, né, do estado de Alagoas, e vir para a capital e ter toda essa trajetória bonita, passando no concurso público, passando 10 anos, se estruturando nesse meio termo aí e terminando uma graduação super importante, que com certeza já fez algumas pós-graduações, já melhorou em muito o seu currículo e tem servido hoje para a população, não só de Alagoas, mas a população brasileira, numa comissão tão importante como a comissão lá da OAB, né, que trata justamente dos preconceitos raciais, que ainda é uma coisa a nível mundial. Sim, com certeza. Que a gente vamos ter que lutar muito e precisar muito dos seus préstamos, dos seus trabalhos, para a gente vencer essas questões. Então, parabéns, doutor Pedro, certo? Por essa linda trajetória, super importante. Temos mais é que nos espelhar em toda essa sua trajetória. Em falar nessa trajetória, é bom você também fazer sua propaganda aí, dizer qual é a sua área de atuação como advogada. Sim, com certeza, né? Até porque Caetano tá precisando... A escola tá chegando, Caetano tá precisando de umas roupinhas novas, enfim. A gente trabalha no nosso escritório com, basicamente, a gente tá especializado em 3 áreas, né? A área trabalhista, né? A seara trabalhista, a seara administrativa e a seara civil com a visão na responsabilidade civil, né? A gente também faz alguns trabalhos junto aos próprios técnicos, né? Temos dentro da nossa cartela de clientes e amigos técnicos também, que têm empresas de energia solar, por exemplo. A gente está trabalhando muito, visando muito também esse novo mercado. A gente está produzindo, daqui a pouco a gente vai conseguir produzir estamos estruturando um produto que seja específico, né? Uma assessoria jurídica que seja específica para as empresas de energia solar, né? A gente tem estudado muito esse tema, tem visto todos os gargalos, todas as dificuldades, as agruras que os profissionais de energia solar estão sofrendo hoje dentro de Alagoas, não só em Alagoas como no Brasil inteiro. Então a gente está produzindo, já temos alguns amigos, né, clientes, os quais a gente dá essa assessoria, mas a gente vai fazer algum produto ainda mais bem equipado. E trabalhamos com essas 3 áreas, né? A responsabilidade civil, assessoria trabalhista e administrativo. E aí, né, vou pedir também a licença para poder deixar, né, as redes sociais, né? A rede social do meu escritório é @gradvogados, né? Gomes e Rocha Advogados, então GR Advogados. E a minha própria também é @Pedro M de Maria F de Faca Gomes, né? Pedro M F Gomes. Então a gente pode seguir a gente, ver o nosso trabalho lá. E também a do INEG, né? Vou deixar também a rede social do INEG para vocês, para todo mundo que tenha interesse de conhecer, né? É @INEGAL, @INEGAL é a rede social do nosso Instituto do Negro de Alagoas. E agradecer demais, né? Demais a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando uma conversa tão boa e com pessoas que me ensinaram tanto nesses 10 anos que a gente passou trabalhando juntos. Pessoas que tiveram cada um o seu trabalho e o seu ensinamento, que me deixou muita coisa. A gente viveu muita coisa ali, né? Muita coisa, muito trabalho. Muita 0 hora dialogando, né? Muita 0 hora dialogando. Falando de política. Muita luta pra gente chegar até onde a gente chegou. Cuidando de diversos assuntos, porque afinal de contas lá dentro era um mundinho, né? Com gente de tudo quanto é classe, gente de tudo quanto é pensamento e vertentes ideológicas, políticas, científicas, inclusive. Exatamente. É uma coisa assim, me deixa lhe dizer que é um grande orgulho dizer que eu tenho um amigo que, além de ser um profissional competentíssimo nas áreas que eu vi atuando, ainda é um ser humano que se importa com a vida do próximo. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu convido a todos vocês a deixar um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque eu creio que vale muito a pena ver essa conversa aqui. E se a gente puder fazer mais gente como o Pedro, como profissionais, como pessoas como o Pedro, como a gente que faz isso aqui, como todos os colegas da gente, os amigos da gente, é sempre importante que a gente divulgue a palavra para o bem da sociedade como um todo. E o objetivo desse podcast é exatamente esse, trazer aqui técnicos industriais, né?
técnicos industriais que trabalhem em outra área, que trabalhem como técnico, que seja referência no que faz, né? E está fazendo a diferença aí para a sociedade. A gente vai estar trazendo aqui, a gente trouxe o professor Gerson Guimarães, que é professor de História, no primeiro episódio, trouxe aí o porquê do dia 23 de setembro ser o dia do técnico industrial. Ele trouxe esse resgate, né, histórico desde 1909, enfim, ele discorreu. Quem quiser pode ir lá no YouTube assistir o nosso primeiro episódio. E nesse segundo episódio a gente traz aqui o advogado Pedro Gomes, também técnico industrial, né? E o objetivo é esse, trazer pessoas de referência, técnicos ou não necessariamente seja técnico, mas de preferência que o técnico industrial, que seja ele músico, seja ele um artista plástico, enfim, da cultura, a gente vai estar trazendo aqui para fazer esse bate-papo e trazer novidades para vocês. Obrigado, Pedro Gomes, foi uma satisfação revê-lo e vamos combinar aí para tomar aquela cervejinha. Precisamos. Parabéns. Até a próxima, meu amigo. Até a próxima. Parabéns pelo projeto que é muito necessário para a gente também, né? Os técnicos se reconhecerem, se unirem e aprenderem também um pouco mais sobre a sua profissão. Parabéns pelo projeto, que ele siga e tenha uma vida muito longa. Você que nos assistiu, dá uma força pra gente, dá uma força aqui para o BR2Cast. Segue lá a gente, nosso YouTube, BR2Cast, e nosso Instagram, @BR2Cast. Não esqueça, o BR2Cast é o podcast dos técnicos industriais. Vem para cá, vem para o BR2Cast. Show de bola. Valeu.